Salve, salve! Aqui é o canal 3x10, eu sou o Kaique. Eu sou o Igor. Eu sou o Rafa. E hoje falaremos de Chainsaw Man. O Arco da Reise. Então, Bruno, puxa a vinheta. Vamos lá, Chainsaw Man, mais um filme de anime. Bom. O que vocês acharam? Vamos lá, do começo aí. Vai, Rafa. Filme maravilhoso. Eu achava que o anime tinha acabado. Tipo, que depois que acabou a primeira temporada, nunca mais se ouviu falar sobre. Aí quando foi anunciado o filme, eu fiquei, opa, já tem uma coisa boa aí no ano. Aí eu fui no cinema com meus amigos, a gente achou o filme incrível do começo ao fim. A única coisa que pegou, mesmo sabendo que o arco é curto, o filme também foi curto. Isso eu fiquei um pouquinho... mas o filme é curto, mas ele flui muito rápido. Fluiu muito rápido e muito bem feito. Muito bem feito. Assim, eu assistindo, 1h30 de filme, passou rapidão, não enrolou, contou o que tinha que contar. Foi um negócio... E vou falar, Chainsaw Man, Demon Slayer, Jujutsu, quando eles decidem fazer filme, sim, a animação fica um negócio impecável. Surreal. As cenas de luta do filme da Reise contra o Denji. Tem uma luta. O filme inteiro é só no final, a luta final. Mas assim, é uma luta muito boa. Tem os detalhes, você vê o feixe de luz saindo do olho, as serras, as faíscas, as explosões da Reise tá maravilhosa. E, tipo, o próprio visual dela, você vai ver, é cheio de detalhes, porque se você parar, por exemplo, para ver a mão dela, tipo, que parece que tem umas linhas assim, é tudo pavio. É pavio. É pavio. A parte da frente é tudo dinamite, a cara, a bomba. Aí quando ela vai, por exemplo, dar um socão forte, a mão dela se transforma como se fosse num míssil. Sim. É da hora. A própria cabeça dela lembra muito aqueles mísseis que... Mas aí é mais mérito, o visual dela é mais mérito do mangá do que do filme. É bem feito no filme, beleza, mas é mais mérito do mangá. Mas a história do filme eu achei muito boa e, tipo, eu não consegui achar defeitos. Tipo, tirando essa questão de diferente do Demon Slayer, por exemplo, esse filme ele tem um começo, meio e fim, tá ligado? Por exemplo, Demon Slayer, ele pega uma parte já começada e ele não termina. Ele dá um gancho pro... Ele é como se fosse um final de episódio, porque vai ter mais pra frente. Sim. Esse aí, como eles pegaram um arco inteiro pra adaptar no filme, beleza, é um arco curto, mas eles pegaram o arco inteiro pra adaptar. Então tem um começo, meio e fim. Quem não leu? Quem não leu o mangá, quem não acompanha... Eu não li. Consegue entender o filme do mesmo jeito. Porque o Denji, ele fica falando, não, eu gosto de onde eu tô trabalhando. Então você começa a entender que ele trabalha no negócio de caçar demônios e tudo mais. Então não fica julgado. Ele se acostumou. Já se acostumou com o trabalho dessa vida dele. CLT de hoje em dia. Sim. Tanto que na cena de quando eles estão na escola lá, que ela tá conversando com ele fala, mas isso aí é o mínimo para um cidadão no Japão. Tipo, ter 3 refeições por dia, trabalhar uma cama. Só que pra ele não, é um negócio surreal, porque ele nunca teve isso. Sim. O cara ali... Então vamos lá, meio que só passando cronologicamente aí. O Denji, ele acorda lá com os amigos dele, né, na casa, bagunça. E a Power, que é a amiga deles, ela meio que tá com excesso de sangue, excesso de poder. Chifre dela. Então ela vai ter que ficar fora do filme por conta disso, da missão. Pra drenar o sangue mas dela. Até o amigo dele lá, o da espada, tem... É que eles são separados, meio que eles são separados, né? Tipo, no comecinho... E o objetivo é caçar a demônio da bomba. Eles estão atrás da demanda da arma, né? Na verdade é o seguinte, tipo assim, o Denji, ele meio que agora não precisa mais ficar junto com o Aki. Sim, mas o objetivo é caçar o demônio da bomba. Na verdade, o objetivo é só fazer a ronda. Aí, por curiosidade, a bomba foi atrás do Denji, mas ninguém sabia que ela estava ali no Japão. Ela é russa, né? Sim, foi uma das híbridas da União Soviética, que aí... Acho que é por conta dos mísseis, né? Porque ela é assim. Bomba e tal. Tanto que mais pra frente explicam do porquê dela ter esses poderes de demônio. Aí a partir disso, ele conhece a Reise, ele vai criando ali um relacionamento com ela, mesmo ele querendo ficar com a máquina. Ele é um tarado que quer pegar a chefe dele, mas aí aparece outra garota que começa a dar atenção pra ele, começa a chavecar ele, começa a fazer carinho nele. Aí eles vão pra escola, fica nua na frente dele. Essa é uma máquina chama ele pra ir no cinema, ele fica...
agora vai. E aí assiste uns 10 filmes ali, e no último, que tipo, ele sente um negocinho, ela vai lá, fala que ele tem coração, cara, nessa cena eu achei que a máquina ia dar um beijo nele. Assim, ia rolar alguma coisinha. Cara, pior. Eu acho que não, porque a personagem, tipo assim, ela só fala que vai fazer as coisas pra ele se ele fizer as coisas que ela quer. Sim, que ele gosta dela, então Sim. Aí parece que dá pra entender que ele... Então, agora eu vou mas beijar ela só ela. usa ele, tá ligado? Sim. Então, Eu li o mangá. Ela ilude ele. Eu li o mangá, aí querendo ou não, eu já sabia o que ia acontecer no filme. Só que ao mesmo tempo eu falei, eu vou excluir o mangá da minha mente, que eu quero assistir. Eu quero gosta de spoiler, né? Não, mas peraí. não, mas tipo assim, eu acho que pra mim não tem problema eu saber o que vai acontecer, porque o objetivo do anime é mostrar a versão animada, a parada, tá ligado? E tipo assim, as cenas animadas são muito bem feitas, muito mesmo. Sim. Você pega, por exemplo, a luta final. Quando eles estão destruindo tudo lá, lutando, as bombas que ela tá atacando, os efeitos de luz que saem, as fumaças das explosões. O Denji usando o Beam pra o tubarão ricochetear os mísseis. Nossa, sim, o tubarão ficou muito bom. E, tipo, é da hora também essas cenas de, por exemplo, quando eles estão na escola, que vai lá o assassino tentar matar a Reise, e, tipo, que é quando ela se mostra de que fato... ela mostra que ela não é uma garotinha qualquer, exato, né? Que ela vai lá, enforca ele, tipo... Ela começa a cantar lá em russo e você fica tipo... doida mesmo, né? Tem... Nessa cena da escola tem uma cena maneira também que eles estão lá na sala de aula e ela tá ensinando lição pra ele, digamos assim, né? Ela mostra. Mas antes de ensinar a lição, ela faz o quê? Ela escreve na lousa lá que é pra seguir e compartilhar os nossos vídeos, né? Aqui do 3x10, deixar o like. Tá lá, você pode ver que vai estar a imagem lá. A gente vai... editor, coloca aí que você vai ver a imagem colocando aí. Então é isso aí, ó. No próprio filme deles lá, eles colocam. E a bichinha no filme também é tarada, né? Na verdade não é que ela é tarada, né? Mas ela sabe como o Denji é, então ela usa isso a favor da missão dela. Ilusão, pô. O que tá escrito aqui? Não sei. Que bundão, tarada. É igual, vamos pra piscina. O Denji já fica meio assim, vamos entrar na piscina? Eu não sei nada. Então tira toda a roupa, tipo, eles entram pelados. Você fica tipo... Rapaz! Então, tipo assim... É uma cena que pra mim foi surpreendente, né? Eu assisti e falei, eita, mas já! Mas é tipo assim, é porque ela sabia como ele era, e aí ela usa isso pra ir, tipo, trazendo ele pra ela poder fazer a missão dela. Tanto que, tipo assim, chega uma hora que dá ruim e eles começam a lutar, tá ligado? Então, porque ele não quer abandonar o trabalho dele de caçar demônios. Tipo, aí é quando ela começa a atacar ele e quer matar ele. A cena que eles estão lá no pico, né, que começou só os artifícios, que de verdade, o que eu acho muito bom do filme é a trilha sonora original. Tipo, sim. Na hora que ela arranca a língua dele e, tipo, começa aquela música tensa, assim, até você fica, tipo, arrepiado, assim, com a cena, você fala, eita, pega! Só lá. Mas é boa. Mas é boa, a música é boa assim. Tipo, mas é... A cena de luta, tipo, a sequência de luta é muito boa. Ela invadindo lá a sede da segunda divisão, essa cena é muito boa, que ela taca a cabeça com granada. Uma coisa que eu achei foda que você comentou até quando a gente estava assistindo, é o fundo do prédio lá, quando tá o Denji e a Rez encarando o outro, que eles vão um atacar o outro. As luzes dos apartamentos do prédio de fundo tá é como se fosse contagem regressiva. Então, mostra a cara deles, aí mostra aberto, mostrando o prédio. Eu não reparei. As luzezinhas, tipo, mostrando 5 segundos. 8, aí mostra eles de novo, 5 segundos. Tipo, nossa, eu vou ter que assistir de novo pra rever isso eu achei legal. Eu não tinha reparado, o Rafa que falou também. Não, nem me contou, mano. Que eu assisti ontem. Então, tipo, a Rafa tava aqui, a gente tava assistindo, aí ele falou, se liga nesse negócio aí. Eu vi no Instagram, pô. Foi uma das curiosidades que você não pega de primeira. Você não pega de primeira. Talvez você repare, mas, tipo assim, como não é o foco da cena... Você tá prestando atenção nos dois. Nos dois não passa despercebido. Mas eu achei legal. A perseguição da Reise, tipo... atrás do Denji lá no carro com a Aki, com muito boa também, com o demônio. Tipo, ali, mano. Ali foi da hora. Foi da hora que aparece aquele demônio de máscara que fala, não quero lutar não. Essa cena foi muito boa. Fala pra você, fecha a portinha. O demônio do tubarão lá também é legalzinho. Nossa, não, pra mim ele é o melhor personagem do filme. E ele explicando pro Denji, né? Eu sempre esqueço. Que ele tem poderes a mais, aí usa... que ele pode usar as correntes da motosserra. Aí você pensa, beleza, ele vai usar como se inclusive fosse... ele usa, tipo, eu gostei que no final
corta o braço dele, mas ele deixa conectado Sim. por corrente, então ele começa a usar o braço dele à distância, tá ligado? Achei maneiro. É que foi no isso. final, né? Que ele Sim. enrola ela inteira e... Vamos dar um mergulho! Não, aí você pensa, tá, com isso ele vai fazer o quê? Vai ser tipo, Homem-Aranha ali e usar a corrente, né? Do nada, monta em cima do Eu achei que ele ia fazer igual o Kratos, deixar um pouquinho ali e começar a falar. Transformar a mão em serra, né? E aí a corrente aqui. Ia ser bom. Não, deu pra ver que a gente gostou bastante do filme, tipo, então acho que agora a gente pode entrar. É que o filme é muito tiro, porrada e bomba, é ação direta. Tem um pouquinho do romance ali no começo, aí depois, vlau, é só... É dedo no... e gritaria. Exato. E bomba. Então, vamos pros melhores momentos. Melhores momentos pra mim foi a luta final, óbvio, porque a animação tá impecável. Sim. Não tem muito o que dizer, tipo... O romancinho foi legal. Mas e a luta... Mas a luta, tipo, os efeitos que fazem... Porque, na boa, o estúdio que fez é um estúdio muito bom. Então, o mapa, ele podia o mesmo fazer... estúdio de Jujutsu Kaisen. Então, você sabe que vai ter coisa boa. faz a animação muito bem feita. Pra mim, a luta final foi a melhor parte do filme, justamente porque foi muito bem feita. Daquele bebezão gigante lá. O demônio do tufão. Do nada você fala... A vozinha dele. Acho que pra mim as melhores cenas também foi a luta. A cena final, tipo... Da ela morrendo? Da Reze morrendo. Nossa. Tipo, ela indo... Nossa, boa mesmo. Tipo, As lanças de luz descendo, né? Do anjo lá. Tipo, é fogo, porque querendo ou não, coitado fica lá esperando, pensando, ela me abandonou. Só que você vai ver, pô, não é isso que aconteceu de verdade. Então dá aquela... É o famoso garoto iludido, né? No caso ele não foi iludido, pô. Foi sim, no começo. No final, é que aí no final lá na praia ela vai lá que... Nossa, mas a máquina é mal nojenta, né? Chegando com uns ratos lá, mano. Do nada. É o ratatouille da vida. Mas é isso. Piores momentos, eu acho que foi muito, muito curto o filme. Eu acho que o filme poderia ter, tipo... É engraçado que alguns filmes a gente reclama que é muito longo, tipo Nosferatu, Avatar, que a gente fala... não, mas aí assim, é um filme que... Mas esse filme dava pra enrolar mais, porque 1h30 foi muito curtinho pra um arco inteiro. Eu sei que o arco é curto, mas eles poderiam ter trabalhado um pouquinho mais. Ter colocado alguma coisinha ali no meio, poderia. Mas como foi literalmente um... Ali assim, sim foi um filme com uma única luta, tá ligado? Podia mostrar como ela tirou os poderes lá do sangue. Ela é do sangue, não é a... Eu esqueci o nome dela. Do Power. Teria sido interessante se, podia mostrar por mais, exemplo, assim. Mostrasse, tipo, um flashback da Reze, de quando ela, também. ela ganhava os poderes na Rússia. Porque no finalzinho do filme, o caçador lá, o Daenerys, né? Que lembra, o loirinho, ele fala que tinha uma história lá que as mães da União Soviética contavam e a Reze era uma delas. Podia mostrar, por exemplo, o Demônio Tubarão salvando os dois debaixo d'água, tá ligado? Algumas coisinhas dava pra ter esticado um pouquinho mais. Mas uns detalhinhos a mais, assim, que... Não teve nada no filme. Não precisava deixar com 3 horas o filme, tá ligado? Mas... 1h40, vai. Uns 10 minutinhos a mais. Mas não teve nada no filme ao ponto da gente falar, cara, eu não gostei disso. Eu não consigo pensar em algo. Poderia o amigo dele lá da espada, poderia mostrar ele numa luta, sei lá, com ela. Sabe aquele demônio que eles terminaram de caçar, que tinha um caçador dentro? Sim, poderia ter mostrado Podia ter mostrado eles lutando, tá ligado? Pra eles só mostrou ele e o anjo conversando, o anjo sendo um bundão. Mostrou ele. Não é que é bundão, ele é... É que ele tá com... Só tá dane-se. Pros humanos morrer. Não, tipo, esse aí... Porque ele quer morrer, né? Ele não quer trabalhar. Eu não vejo a hora de eu morrer, mano. Eu não quero mais trabalhar. Eu vivo, eu tenho que trabalhar. O Aki, né? Tipo, ele tentou lutar com a Reze, né? Tanto que, tipo, ele fica lá desviando, mas ele fala, já era, não consigo desviar dessa aí. Que aí o de máscara vai lá e salva ele. É muito bom o de máscara, velho. Ele foi o alívio cômico ali. Ele depois foi... 2 contra 1. Você acha que a gente tem que dar um chá de colher pra ela? Não. Uma colher de chá pra ela? Não, vamos 2. Eu também pensei nisso. Mas ele foi um cagão ali. Ele é a outra lá de... como é que fala? Tem a faquinha lá, Kobeni, tipo, que tem um lacinho, que ela tá chorando, tipo, não me mata, vou embora. Sim. Mas a personagem é medrosa, né, cagona? O pior... Qual que é o outro negócio aí pro Rafa falar? Não, agora a gente vai entrar pras notas. Notas. Fotografia. Pra mim é 10. 10. Porque é um negócio bem feito, tipo, em todas as cenas eles capricharam. Parece tipo que é uma foto tirada ali da rua. Não digo que parece foto tirada, mas é bem feito. É uma animação bem feita. Os quadros que são bem feitos. As lutas, tipo, todas as cenas de lutas são
ângulos, quadros, Não, ali tudo muito bem, então 10. É 10. Direção. Vamos mantendo 10. Vou mantendo 10 também. Não teve 10. nada ali que eu achei que me incomodou. Nada ruim. Não, tudo foi bom. Só incomodou porque foi muito rápido. É, Fora isso, é 10. roteiro é um roteiro fechadinho, inteirinho e tal. Que entrega tudo. Acho que faltou só um Foi bem pouquinho mais de bem luta por ser um adaptado. filme, então eu vou colocar em um 8. Aí 8,5. eu coloco 9. Tá. Diversão, me diverti assim. Eu vou no 10. Eu me diverti. Eu vou no 9. Diversão eu vou no 9. Eu vou no 9,5 justamente nessa questão do tempo. Que é que são- tipo Não, assim, eu me ele diverti já é bastante. curto e como você vai gostando, ele parece mais curto ainda. Porque ele passa muito rápido. Então, Eu acho que é por em causa disso, caso, né? Eu vou de Mas- 9,5. Eu me diverti bastante, então vou E- continuar no 10. E geral eu vou de 9. 9,5. Vamos mantendo 9, 9,5. Então beleza. Então tá aí a nossa nota. Tchau, Filmezinho maneiro aí pra vocês assistirem, super indico. E é isso aí. Gostaram? Então dá o like, compartilha, segue a gente. E deixa aí nos comentários o filme que você quer assistir na próxima semana, que a gente vai lendo aí, vai vendo e vai encaixando aqui nos nossos vídeos. Demorou? Demorou, Então valeu. é isso, gente. Valeu. Valeu.